Kizaru já mostrou possuir o Haki do armamento avançado e fortes indícios de também ser um usuário da observação avançada. Sua fruta é uma das mais poderosas desse universo, e tudo isso, somado à sua mentalidade afiada, o torna um dos personagens mais poderosos de One Piece, quiçá o almirante mais forte de todos, mas que possui um grave ponto fraco. Como é essa ameaça que brilha no momento, nada mais justo do que fazer uma análise aprofundada em suas habilidades, entendermos suas demonstrações de Haki feitos dentro da obra e muito mais. Nesse vídeo, diferente desse outro aí que eu analisei os traços de personalidade dele, vamos avaliar todos os aspectos que contribuem para o Kizaru ser um monstro em questão de força e chegar ao ponto mais crucial de sua batalha contra o Luffy, o despertar da Pika Pika no Mi, a forma suprema da luz, que será capaz de superar Nika, o deus do sol? Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe e eu vou estar no São Paulo Anime Fest esse domingo, dia 24 de setembro, então aparece lá pra gente trocar uma ideia, tirar foto e muito mais. Eu vou estar apresentando um painel com o meu amigo Bruno Bandeira e depois a gente vai ficar pra resenha, bater aquele papo gostoso com vocês, tá bom? Então mano, já deixa aquele like, se inscreve no canal e vem comigo pra esse vídeo que tá legal demais. Vem comigo na velocidade da luz. Quando falamos da ofensividade de Kizaru, é bom lembrarmos que ela foi o suficiente para trocar golpes com Silver's Rayleigh e enfrentar diretamente o Barba Branca, o homem mais poderoso do mundo. Seus disparos de lasers são precisos, seus recursos de luz são variados e a capacidade destrutiva de seus golpes é enorme. O almirante é capaz de usar seus poderes para causar explosões gigantescas ou golpes mais contidos, perfurantes e igualmente letais. Sentomaru bradou ter a maior defesa desse universo, mas não foi capaz de durar 2 minutos contra o Kizaru. E o almirante ainda fez questão de mostrar que sua habilidade defensiva também é gigantesca, ao deixar Sentomaru atacar com Ashigara Dokoi e sair intacto. Até esse momento, mesmo após ter participado da Guerra de Marineford e enfrentado Luffy na quarta marcha, Kizaru segue completamente ileso. A única vez que ele realmente aparentou ter recebido algum dano foi nesse momento aí, né, ao ser agarrado pelo Luffy no Gear 5, o que provavelmente precede poderosos golpes que ele vai levar do Yonkou, porque vamos ser sinceros, né, é virtualmente impossível você lutar contra o Luffy nessa forma e sair sem dano. Todo mundo já imagina, né, e é certo que a continuação dessa luta vai provar que o Kizaru é um monstro, mas que a quinta marcha é de fato inigualável. Embora a velocidade natural de Kizaru seja difícil de avaliar, sabemos que a sua maneira ele é capaz de se mover na velocidade da luz devido à sua fruta. Essa é, sem sombra de dúvidas, sua principal arma em combate que lhe confere uma imprevisibilidade enorme. Sua rápida velocidade é acompanhada de uma precisão infalível e seus reflexos parecem acompanhar esse nível de refinamento, muito provavelmente devido ao seu insano Haki. Acompanhar o Snakeman dessa forma só foi feito por Katakuri e Kaido, que são capazes de usar o Haki da observação avançado para prever o futuro, então parece impossível manter o ritmo contra a quarta marcha de Luffy sem possuir essa habilidade. Por isso, mesmo que seja capaz de se mover na velocidade da luz, seus reflexos precisam ser tão aguçados quanto ela para conseguir lutar contra o Yonkou dessa forma. Todos os personagens mais poderosos de One Piece precisarão dessa capacidade para se manter no topo. E outro ponto que reforça o refinamento que ele possui no Haki da observação é essa breve passagem no capítulo 551, quando antes de todos os presentes na Guerra de Marineford, junto de Aokiji e Akainu, Kizaru é o primeiro a sentir a presença de inimigos submergidos nas águas a centenas de metros de distância. E na outra variante básica de Haki, ele também tem um domínio incrível. Durante a Guerra de Marineford, Kizaru foi visto usando o Busoshoku Haki de nível avançado para se defender de uma onda de choque causada por um terremoto de Barba Branca, ou seja, Kizaru certamente possui os dois tipos de Haki básico em nível avançado. Mas, e a terceira vertente? Ele possui o Haki do Rei? Tá aí o que pode ser o ponto fraco do personagem e algo que o impede de ser
ainda mais monstruoso. Devido à sua personalidade mais submissa, que ele próprio se autoconsidera apenas uma engrenagem em meio a uma máquina, é muito improvável que Kizaru possua o Haki do Rei, uma habilidade que está totalmente relacionada à ambição do indivíduo. É assustador pensar que mesmo sem essa habilidade, Kizaru consegue figurar entre os personagens mais fortes da obra. Agora, imagina se ele conseguisse usar o Haki do Rei e o revestimento dessa técnica. Se sem ele já é alguém digno de se comparar a um Yonkou, imagina o que seria do Kizaru com uma ambição, com uma vontade, com uma determinação maior. Pois é, por mais que sua mentalidade sagaz e irônica também seja um de seus pontos fortes, tornando-o imprevisível, essa falta de ambição parece ser um ponto fraco que não o permite alcançar o seu máximo potencial. Mas a gente ainda precisa entender melhor o personagem para chegar numa conclusão em relação a isso. E já que a gente está falando de entender ele melhor, é importante a gente passar por alguns momentos de sua história e menções que dizem bastante sobre ele. Como um almirante, Kizaru ocupa o segundo maior cargo da marinha, apenas atrás do almirante de frota, sendo assim responsável pelo comando de muitos marinheiros. Hoje ele é, certamente, a figura mais determinante dessa instituição fora Sakazuki. O nível de confiança que ele recebe de seu superior é tão impressionante que Kizaru se tornou o primeiro homem na história de One Piece, até onde sabemos, a comandar um ataque com uma frota de 100 navios e mais de 30 mil marinheiros. Algo parecido com isso ocorreu em Marineford, mas não era um ataque, era uma ação defensiva. Algo sem precedentes que supera um Buster Call, além de mostrar seu enorme valor como um funcionário, da marinha. Seu início nessa organização já nos revela o potencial absurdo que ele possuía. Borsalino, hoje com 58, entrou na marinha com 26 anos junto de seu futuro superior Sakazuki, que na época tinha 24. Ambos foram mencionados como monstros de potencial enorme, e por mais que essa seja uma menção filler feita em filme, ela foi basicamente canonizada ali, ao sair o volume 1000Z. E sejamos sinceros, é algo tão simples e óbvio que nem existe por que questionar. Borsalino e Sakazuki são dois monstros, e por mais que tenham entrado tardiamente na marinha, comparado aí, a alguns outros jovens marinheiros, eles possuem o potencial de subir até o mais alto patamar dessa organização, e assim fizeram. Detalhe legal que vale mencionar aqui, é que essa menção de dois monstros também é feita pelo Doflamingo, se referindo ao Fujitora e ao Ryoko Gil, mas há uma diferença grande entre eles, e não é apenas na idade que ambos foram considerados monstros. Ao encarar os almirantes Touro Verde e Tigre Roxo, Luffy se manteve despreocupado, tranquilo, relaxado, mas ao sentir a presença do macaco amarelo se aproximando, o Yonkou fez uma expressão de perigo real à espreita. Isso, somado a outros detalhes, me faz acreditar que o Kizaru é sem dúvidas mais forte que os novos almirantes, sendo realmente equiparado ali ao atual almirante de frota e ao 10º capitão titânico do Barba Negra. Há 12 anos, como um vice-almirante, Kizaru já era um combatente assustador, mas foi a partir de sua promoção para almirante que ele passou a ser considerado, junto de seus dois companheiros, a maior força militar do governo mundial, sendo assim reconhecido por todo mundo como uma das pessoas mais poderosas desse planeta. E a essa altura, todo mundo concorda que de fato ele é. A mera presença desse homem em Sabaody foi suficiente para causar pânico em massa, induzindo a população pirata presente, incluindo a maioria dos supernova daquele ano, a fugir com o rabo entre as pernas. Kizaru foi capaz de dominar por completo 4 poderosos supernova, sendo eles Basil Hawkins, Uruji, Diaz Drake e Scratchman Apu. Tudo isso com o mínimo esforço, sem contar a pressão esmagadora que sua presença fez nos chapéus de palha. Na sequência, Kizaru se viu perante a lenda viva Silvers Rayleigh e não mostrou absolutamente nenhum sinal de preocupação, muito diferente do Yonkou Marshall the Teach, que tremeu diante do peso da lenda à sua frente, que cedeu à sua gigantesca reputação. Só que não importa a fama de quem o encara, Kizaru não tem medo de nenhum inimigo, e isso se mostra um fato em diversas ocasiões durante a história. A mais marcante talvez seja o se mostrar disposto a resolver o problema entre Kaido e Big Mom, se dispondo para ir até o Wano, local que o próprio Sakazuki temia a força dos samurais, para lutar contra os dois.
Yonkou. E isso não é loucura da parte dele. Kizaru também se fez presente para combater o homem mais poderoso do mundo na Guerra de Marineford e foi ousado a ponto de ironizar o braço direito desse homem. Detalhe que dentre as principais figuras desse combate, Kizaru foi o único a sair da guerra sem nenhum dano tomado, totalmente ileso. E se por acaso você ainda acha que ele, abre aspas aí, né, tremeu pro Ben Beckman, vale lembrar que também foi uma ironia pro braço direito do Shanks. Afinal, logo na sequência, Ben Beckman, Kizaru parte pro ataque, ignorando completamente a ameaça dele. Ninguém nunca botou medo no Kizaru independente da fama, seja a criatura mais forte do mundo, o homem mais forte do mundo ou o rei das trevas. O Kizaru se garante a enfrentar qualquer um. Quando voltamos um pouco e retomamos sua luta contra Silvers Rayleigh, vemos que o braço direito do antigo rei dos piratas estava em uma condição pior que a do almirante, e se a luta continuasse, o rei das trevas não iria aguentar. Detalhe que esse momento vem logo após ele quase assassinar Roronoa Zoro. Como a gente pode ver, né, Kizaru não é muito chegado nos números 2 de cada bando. Rayleigh, Roronoa Zoro, Ben Beckman, Marco. Agora é ver como ele vai lidar diretamente com o Yonkou Luffy. Pulando para Egghead, nós temos mais alguns detalhes absurdos sobre o almirante que denotam sua força monstruosa. Dentre tantos, ele foi escolhido para servir de guarda pessoal para Santi J. Garcia Saturno, a autoridade máxima do governo mundial. Isso tendo em mente que ele poderia se tornar alvo de um imperador. Então a confiança que a marinha tem nele é de que esse homem é capaz de lidar com o responsável por derrotar a criatura mais forte do mundo, Kaido. E grande parte de sua força, obviamente, provém de sua fruta do diabo, que é uma das mais poderosas desse universo. Agora, os poderes de sua fruta todo mundo já conhece. Ele é capaz de criar, controlar e se transformar em luz à própria vontade. É uma Akuma no Mi logia e pode ser a primeira que a gente vai ver diretamente o despertar. E por que eu me refiro a ver diretamente? Porque é possível que a gente já tenha visto outros despertares de logia dentro da obra, sem saber que eram. O Oda parece estar guardando o momento certo para mostrar o despertar de uma logia, e a situação atual parece perfeita para isso. Como seria o despertar de uma logia? Eu acho que o Oda já deixou todos os rastros necessários pra gente descobrir o que é o verdadeiro despertar das frutas desse tipo. E esses vestígios são as provas mais contundentes do que de fato elas fazem. Por exemplo, quem hoje são os maiores usuários de frutas de logia do mundo? Claro que se tratam dos 3 almirantes originais, possivelmente o Barba Negra. Então faz sentido a gente buscar uma resposta neles próprios, os personagens mais prováveis de já terem despertado essa habilidade. Durante a batalha de 10 dias em Punk Hazard, Kuzan e Sakazuki transformaram a ilha em uma pokebola de gelo e fogo. Mas o importante não é isso, mas sim a gente notar como o ambiente foi de fato alterado, como o clima mudou, como o solo se transformou em algo completamente diferente. A Mago Mago no Mi é a fruta do magma, mas através de seus poderes, Sakazuki conseguiu construir um ambiente vulcânico rochoso capaz de gerar a criação de vulcões reais que permanecem ativos após 2 anos da batalha. Ele alterou o ambiente permanentemente, trazendo o elemento de sua fruta a um outro patamar. O mesmo vale para Rie Rie no Mi, que é a fruta do frio, e temos formações climáticas completamente bizarras em Punk Hazard, muito diferente do que era visto no passado da ilha. Até as montanhas de gelo pontiagudas são distintas. É de fato o clima e as propriedades do local sendo alterados permanentemente devido à influência extremamente poderosa de uma fruta. Detalhe, num alcance de área muito maior do que tudo que a gente já viu do despertar de uma paramécia. Parece que o próprio clima intangível acaba sendo influenciado. É como se uma nova arena, não apenas ali fios, não apenas ali mochi, mas sim todo um cenário fosse transformado devido ao despertar de uma logia. E por incrível que pareça, para embasar isso aqui ainda melhor, ainda há outros 2 exemplos no universo de One Piece. Um é a própria Enies Lobby, que tem luz 24 horas por dia, sendo provavelmente o despertar do próprio Kizaru ou do antigo usuário da Pika Pika no Mi. Não me surpreenderia nada se essa fruta tivesse despertado em alguém que estava até mesmo ali numa ilha celeste acima de Enies Lobby, o que gera essa luz radiante eterna no local. Por isso não vemos feixes de luz tal como nos ataques do Kizaru, mas ainda há outro exemplo que para mim confirma que o despertar da geologia é como o das paramécia,
porém com um alcance muito maior e capaz de influenciar o ambiente de maneira muito mais profunda. A Ilha Raijin é mostrada para nós no capítulo 594, e seu nome faz alusão ao deus do trovão na mitologia japonesa. A peculiaridade dela é que a região permanece numa chuva de raios constantes sem parar nem por um segundo. Essa influência na ilha poderia muito bem ter sido causada pelo despertar do antigo usuário da Goro Goro no Mi, a fruta que hoje pertence ao Enel. Essa me parece outra evidência considerável para vermos que o despertar da geologia altera o clima, o tempo e a região como um todo, tal como vemos em Punk Hazard. Esses pontos para mim são muito fortes e eu acredito que o despertar das frutas de logia faça exatamente isso. Só que tem algo muito curioso mesmo nisso tudo. É que se o despertar das frutalogia fossem desse jeito, e eu realmente acredito que seja, realmente parece que é, será que não teríamos mais ilhas dessa forma? Não teríamos mais ambientes visivelmente alterados pela influência de uma fruta? Talvez sim, e esse questionamento me levou ao seguinte pensamento: e se o despertar da geologia é algo que ocorre só uma vez? Ou pelo menos só acontece em situações raríssimas, absolutamente insanas de perigo de morte? Seria uma forma de poder latente e incontrolável que literalmente desperta em raríssimas ocasiões, até mesmo em usuários que já despertaram suas frutas. É como se, vamos lá, mesmo o usuário já tendo despertado uma vez, ele não passará a ter o controle do despertar e precisa de novo ir até o extremo para usar o despertar outra vez. Diferente dos despertares comuns, que a partir do momento que foi desenvolvido, que você despertou, ele pode ser usado a qualquer hora. Isso combinaria bem com a ideia do despertar das frutas de logia terem uma proporção, tamanho e influência maiores que o despertar de uma paramécia, sendo assim, mais poderosos. As frutas têm vontade própria, certo? O quão poderosa é a vontade de uma força da natureza? O quão forte é a vontade do magma, do frio, da luz? O potencial intrínseco desse tipo de elemento é imensurável, e pode ser que ao despertar a fruta, o usuário entre em um estado ali talvez um pouco incontrolável de semiconsciência, com a própria vontade da fruta também influenciando suas ações. Não como as bestas carcereiras de Impel Down, claro, mas talvez como uma espécie ali de Kyuubi, que durante muito tempo rolava uma batalha de consciência para poder domar os seus poderes. Talvez ali uma ideia do Sukuna tentando controlar o corpo do Itadori e o Itadori lutando contra isso para ter seu próprio controle. Seria basicamente ali, no exemplo, o Kizaru e a vontade da luz se chocando. Algo nesse sentido pode acontecer. Bom, essas suposições aqui são levantando um debate um pouco mais longe, tá? Só levantando outra possibilidade mesmo. O importante agora é que despertando, o Kizaru pode entrar num modo de luz como nunca antes visto, transformando todo o seu corpo no elemento e lutando com ele 100% assim, além, é claro, de poder influenciar todo o ambiente com luz, se tornando sem dúvidas um dos personagens mais fortes desse universo. Imagina só se ele consegue transformar toda a Lab Phase em luz para atacar o Luffy, ou por exemplo, passar a controlar de alguma forma a luz do sol. As possibilidades são infinitas e o primeiro despertar de uma fruta logia vem aí. Independente de como seja, vai ser incrível e a oportunidade para o Kizaru despertar é agora. Espero que vocês tenham curtido essa análise, tá, do quão poderoso o Kizaru é, coroada com o que pode ser o seu despertar. Peço encarecidamente para você deixar aquele like na Velocidade da Luz, se inscrever no canal tão rápido quanto isso, caso você ainda não seja inscrito e não faça parte dessa tripulação, e obviamente seguir a gente aí nas redes sociais, beleza? Mais uma vez, São Paulo Anime Fest, estarei lá dia 24 desse mês, setembro. Mano, aparece, vamos conversar, vai ser bom demais, eu espero ver você lá, beleza? Tamo junto e até um próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!